Aqui é o professor Gilbert falando com mais uma aula do nosso curso de Circuitos para Comunicações. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o assunto que a gente viu na aula passada. Só que hoje a gente vai fazer um exemplo, tá? Da equivalência de circuitos RLC paralelo, que foi o assunto que a gente viu na nossa aula passada, tá legal? E aí eu coloquei esse circuitinho aqui, ó, que é formado por uma fonte de corrente I1, aí está em paralelo com essa indutância L, e aqui ó, eu tenho a tensão V01 de T, tá legal? Aí essa indutância está em paralelo com C1 e C2 aqui, onde C2 está em paralelo com a minha resistência R. E aqui na minha resistência R eu tenho a tensão V02 de T, tá legal? E aí a gente vai calcular alguns parâmetros aqui que a gente viu na nossa aula passada para a gente verificar como é que a gente utiliza aqueles conceitos, tá? A gente tem que I1 de T vale 1 mA cosseno de ômega 0T, onde esse ômega 0 é 10 a sétima. O L vale 10 microhenry. C1 é igual a C2, que vale 2000 picofarad. E o R vale 500 ohms. A gente vai utilizar esses dados aqui para estar calculando os nossos parâmetros, tá? E o primeiro que a gente pode calcular é justamente o N, que representa justamente aquela relação de transformação do nosso transformador ideal que a gente utiliza no nosso modelo de circuito equivalente, onde esse N a gente mostrou que vale C1 sobre C1 mais C2, C1 é igual a C2, que vale 2000 pico. Quando eu substituo 2000 pico nesses três termozinhos aqui, né, vai ficar justamente, quando você faz as continhas, 0,5 é o valor de N, tá legal? O valor de C, por que o valor de C? Porque isso aqui, na verdade, esse circuito representa um circuito RLC, como a gente viu, né? Esse é um modelo, a gente vai estar utilizando o circuito equivalente de RLC paralelo para esse circuitinho aqui, tá? Então, quem é o C, que é a nossa capacitância? É a capacitância série entre esses dois caras aqui, que vale C1, C2, C1 mais C2. Só que C1 é igual a C2, que vale 2000 pico. Então, substituindo 2000 pico em cada um, né, 2000 pico vezes 2000 pico dividido por 2000 pico mais 2000 pico, você vai obter isso aqui igual a 1000 picofarad, que é o que eu estou dizendo aqui. Tá legal? Como é um circuito RLC, a gente já mostrou que o valor da frequência central, da frequência de ressonância, da frequência de sintonia, vale 1 sobre raiz de L vezes C. Onde L a gente mostrou, dado do problema, 10 microhenry, multiplicado pelo C que a gente acabou de calcular, valendo 1000 picofarad. Então isso aqui é 1 sobre raiz de L C. Quando você faz essas continhas, você vai obter o 10 a sétima que a gente mostrou no início da aula, 10 a sétima radianos por segundo, que é a frequência que a fonte de corrente está operando, tá legal? O G equivalente, né, que é a minha condutância equivalente, vista pelo lado primário, vindo da direita para a esquerda, que a gente vai mostrar daqui a pouco o nosso circuito equivalente, que é o circuito equivalente que a gente mostrou na aula passada. Esse termo aqui, a gente calculou como sendo N quadrado vezes G. E aí o que é que acontece? Quem é o N quadrado? A gente acabou de calcular como sendo 0,5, então vai ficar 0,5 quadrado. O G é o inverso da resistência que foi dada, onde a resistência que foi dada é 500 ohms. Então vai ficar 1 sobre 500, tá? Então quando a gente faz essas continhas, a gente vai obter 1 sobre 2000 ohm a menos 1. Tá legal? E aí quem é a minha resistência equivalente? Vai ser 1 sobre o G equivalente, tá? E aí você vai obter justamente 2000, porque 1 sobre 2000 é 2000 ohms. Tá legal? Então essa é a sua resistência equivalente. Aí com esses parâmetros aí, eu posso calcular também o fator de qualidade do meu circuito RLC, que vale ômega 0 multiplicado pelo C, que a gente calculou, como sendo 1000 pico, né? Ômega 0 vezes C, dividido por N quadrado vezes o G, tá? Vezes esse G aqui, tá legal? E aí o que é que vai acontecer? Vai ficar ômega 0 que vale 10 a sétima, que a gente calculou aqui, C que vale 1000 pico, que a gente calculou aqui, N que a gente calculou como sendo 0,5 ao quadrado, multiplicado por G que vale 1 sobre 500, que é o que eu tenho aqui. Quando você faz essas continhas, você vai obter o valor de 20, tá legal? Para o seu fator de qualidade. E aí quem é V01, que é a tensão que está sobre a minha indutância, sobre o meu indutor, né? Vale quanto? Vai valer justamente a corrente que está circulando por ele, que é I1, vezes a resistência equivalente, tá? Vista pelo circuito, vista por essa fonte de corrente aqui, tá? Então o I1 eu tenho, né? Que vale 1 mA cosseno de 10 a sétima T, tá? Isso aqui foi dado. O R equivalente a gente calculou, valendo 2000, tá aqui. Então, quando você faz essas continhas, você vai obter
2 volts cosseno de 10 a sétima T. Então, esse é a sua tensão no seu indutor. Tá legal? Ah, quem é V02? V02 é a tensão do lado secundário. Então, assim, eu preciso pegar a tensão V01, tá? E multiplicar pela relação de transformação, que é 0,5. Então, V01 a gente calculou como sendo 2 volts. Tá aqui, ó, 2 volts cosseno de ômega T. Vezes o N, que é 0,5. Então, isso vai te dar 1 volt cosseno de ômega 0 T, tá legal? Que é onde ômega 0 aqui é 10 a sétima, tá? Ainda com os dados que a gente pode calcular a largura de faixa. É o beta que eu estou chamando aqui, que vale ômega 0 sobre Q. Ômega 0 a gente calculou 10 a sétima. O Q vale 20, que a gente calculou também, tá? Então, quando você faz essas continhas, você vai obter 5 vezes 10 a quinta radianos por segundo. Tá legal? Então, essa é a sua largura de faixa, tá? E aí, o que acontece? Os parâmetros que a gente acabou de calcular são baseados justamente nesse circuito equivalente RLC paralelo, tá? Em que é aquele circuitinho que a gente mostrou no início da aula. Basicamente, ele pode ser modelado por esse circuito aqui, um circuito RLC paralelo, tá? Em que eu tenho a minha fonte de corrente, tá? Em paralelo com o meu indutor, que está em paralelo com o meu capacitor. E aí eu estou utilizando um modelo de transformador aqui que tem a relação de transformação de 1 para N. E aqui eu tenho a minha resistência. A minha resistência equivalente é justamente essa resistência daqui, vista pelo lado primário. Tá legal? E aí o V01, como eu disse, é a tensão no indutor, e o V02 aqui é a tensão no meu resistor, que vai ser justamente N vezes essa tensão aqui. Tá legal? Então, através desse modelo aqui, a gente calcula, né, todos os parâmetros do nosso circuito L, o C e a nossa resistência equivalente. Tá? E a gente pode fazer todos os nossos cálculos aí do nosso circuito RLC paralelo. Beleza? Então, nessa aula, a gente calculou o N, o C, o ômega 0, a resistência equivalente, o fator de qualidade do nosso circuito, as tensões V01, V02 e também a nossa largura de faixa. Tudo através do nosso modelo de circuito equivalente que a gente mostrou na nossa aula passada. Tá legal? Que é justamente esse circuito aí. Beleza? Então, esses eram os conceitos para serem mostrados nessa aula de hoje. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula.